Olá, meu amigo, olá, minha amiga, uma excelente noite a você que nos acompanha. Uma noite abençoada, uma noite de luz, uma noite de paz para você e, como de praxe, como não poderia deixar de ser, uma noite abençoada para toda a sua família. Vamos aqui a mais informação de qualidade para você que nos assiste aqui no nosso canal do YouTube, para você também que nos acompanha pelas redes sociais. No caso aqui, pessoal, mais informações relativas ao auxílio emergencial de R$600. Pois é, pessoal, a novela continua. Eu não sei se você acompanhou, mas ontem o presidente Jair Messias Bolsonaro voltou a falar da prorrogação do auxílio emergencial. Ele voltou a dizer que acredita sim que uma prorrogação do auxílio em mais duas parcelas de R$600 poderia sim quebrar o Brasil, quebrar o país. Nós temos aqui o trecho com a fala do presidente, mas outra autoridade que voltou a se pronunciar hoje, há poucos minutos, foi o presidente da Câmara dos Deputados. Sim, ele mesmo, de novo ele, o deputado Rodrigo Maia. Rodrigo Maia parece não concordar com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Para ele, ao invés de somente se perguntar quanto custa a prorrogação do auxílio emergencial para o país, deveríamos nos perguntar quanto custa não prorrogar o auxílio em uma crise como essa que o mundo inteiro vem atravessando. Vamos ver tudo isso a seguir, começando pelo que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro e, na sequência, vamos ver também o que Rodrigo Maia disse sobre o tema da prorrogação do auxílio de R$600 na coletiva que, como eu disse, acabou há poucos minutos. Também vou deixar outros pequenos trechos em que Rodrigo Maia também falou aí sobre temas importantes, como é o caso da reforma tributária no país. Antes, eu peço que você se inscreva em nosso canal, se ainda não fez, ative as notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui. No mais, deixe aqui embaixo desse vídeo a sua opinião sincera, o seu comentário sincero a respeito deste tema da prorrogação do auxílio emergencial. Vamos ver então as manifestações do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de um lado, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do outro. Vamos ver, vamos lá. Lá atrás eu sempre falei, vida e emprego, uma coisa está completamente atrelada à outra. E não podemos, em alguns locais isolados aqui no Brasil, fazer com que o efeito colateral no tratamento da pandemia seja mais danoso que a própria pandemia. Então, volta, no meu entender, aos poucos aí, por mim teria mais agilidade o comércio. Tivemos um plano ousado também, um auxílio emergencial de R$600 para um pouco mais de 50 milhões de pessoas, que isso trouxe conforto. Continua, presidente? Estamos pagando a terceira parcela, o Paulo Guedes decidiu pagar a quarta e a quinta, falta acertar o valor. A União não aguenta outro desse mesmo montante, que por mês nos custa 50 bilhões de reais. Se o país se endividar demais, temos problemas, né? Juros a longo prazo, a Selic está um recorde negativo nunca visto no Brasil. Nós devemos economizar com essas medidas no corrente ano em torno de 150 bilhões de reais que não vamos pagar em juros. Agora queremos atender o povo, mas com muita responsabilidade. O comércio voltando a abrir esse valor emergencial, que vai ser negociado com a Câmara, presidente da Câmara, presidente do Senado. Nós podemos ter um valor um pouco mais baixo, né, e prorrogar por mais 2 meses, talvez, a gente suporte, mas não com o valor cheio de R$600. Sobre o benefício emergencial, o senhor disse hoje que o país não vai quebrar se pagar mais 2 parcelas de R$600. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo pode não suportar esse peso. Na avaliação do senhor, o mínimo é isso, mais 2 parcelas de 600? Eu acho que sim, e acho que nós deveríamos, em conjunto com o Poder Executivo, já organizar o debate do que seria uma renda mínima permanente, olhando todos os programas que existem. Eu acho que seria uma resposta importante para a sociedade brasileira. Eu acho que no curto prazo, eu acho que não tem muito o que fazer em relação à renovação, e deixo claro a minha posição para que depois não digam que eu não disse qual era o meu ponto de vista, o que eu sinto de grande parte dos deputados em relação à importância de se renovar por pelo menos 2 meses. A gente sabe que tem um custo, mas custo maior é não renovar, né? A gente sempre faz a pergunta de quanto custa renovar.
a gente tem que fazer outra pergunta: quanto custa não renovar para milhões de brasileiros que da noite para o dia ficaram sem renda e continuarão sem renda nos próximos meses? Esse é o desafio, né? E escolher prioridades. Será essa uma prioridade? Acho que sim. Crédito para micro, pequenas empresas é outra prioridade? Acredito que sim. E continuar apoiando estados e municípios no foco da pandemia, o sistema SUS, que tem dado uma demonstração da sua importância, né, nesse momento tão difícil do nosso país. O teto de gastos ele precisa ser mantido, né, mas o Brasil vai precisar, né, da organização, do comando, da alavancagem do governo federal, do Estado brasileiro, para a gente recuperar o país dessa crise. É a minha opinião, né? O governo pode pensar diferente, pode apresentar outros caminhos, mas eu acho que nós deveríamos sentar e ouvir. E não é tomar qualquer decisão, porque no passado nós tomamos decisões que pareciam, nós não. Os governos tomaram decisões que pareciam corretas e nós acabamos criando programas permanentes que beneficiaram alguns setores da economia e não beneficiaram a sociedade brasileira. Nós precisamos avaliar o que pode ser feito para que a gente possa rapidamente induzir a recuperação do emprego, a recuperação da geração do emprego no Estado brasileiro, na economia brasileira. Presidente, sobre reforma tributária, ontem o senhor falou que o texto poderia estar pronto para ser votado na comissão especial em meados de agosto. Isso implicaria o quê? Em reuniões por videoconferência da comissão? É minha opinião. Eu estou defendendo isso com o presidente do Congresso, que a gente retome o trabalho da comissão mista. Da mesma forma que acho que o Estado precisa ter um papel diferente nesse período pós-pandemia, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Nós precisamos aprovar a reforma tributária. O que tem de mais importante para garantir segurança jurídica para investidor, né, e melhoria das condições de negócio no Brasil é a simplificação do sistema tributário dos impostos de consumo no Brasil. Claro que a gente pode avançar também na renda, nesse debate que também é importante. Mas se não fizermos isso, nós vamos ficar a vida inteira. Faz reforma previdenciária, faz reforma administrativa. Agora o Brasil vai crescer, cresce menos de 2%. Em fevereiro, a projeção das consultorias, no final de fevereiro, já era de um crescimento abaixo de 2%, mesmo antes da pandemia. Então, como é que nós aprovamos uma importante reforma da Previdência e a economia não dava sinais de recuperação? Nós precisamos debater isso, discutir isso. Eu acho que um dos pontos mais importantes é o sistema tributário brasileiro, que gera perda de competitividade do setor privado brasileiro. Esse é um dos pontos importantes. Outro ponto importante que eu acho é que nós temos uma carga tributária gigantesca e uma pequena capacidade de investimento do Estado brasileiro. Por isso que eu digo que a nossa questão não é desmontar o teto de gastos, é melhorar dentro das despesas públicas o espaço para as despesas de capital. Nós temos um volume de despesas obrigatórias que tomam conta do orçamento, né, e não sobra recursos para que o Estado possa cumprir o seu papel dentro da economia brasileira. Quando saiu o PIB do primeiro trimestre, todo mundo, não, PIB do final do ano, né, em fevereiro, né, final de fevereiro, quando eu disse que nós precisávamos que o Estado investisse mais, as pessoas imaginavam que eu estava dizendo aumentar de forma permanente os gastos públicos. Eu disse não, dentro do orçamento, da carga tributária, nós precisamos aumentar a parte que tem relação com investimento, não com despesa corrente. Porque hoje o nosso orçamento da maioria dos países da América Latina, nós investimos no passado, abrindo mão sempre do futuro. Eu acho que essa é a equação que nós precisamos mudar com a reforma administrativa, né, com a reforma previdenciária que já foi feita e também o ambiente de negócio com a reforma tributária.